Eu acho que é um fenômeno que se deve muito ao Bolsonaro. Na verdade, é a junção de alguns fatores, né? Bolsonaro foi aquele cara que chegou falando verdades inconvenientes, mas que encontrou O povo queria eco, falar, né? isso, encontrou eco no coração das pessoas. O cara, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu vi do Bolsonaro foi ele falando: pô, só não matar, não roubar, não estuprar, que você não vai pra lá, porra. Você fode nós a vida toda, vamos ficar dando vida boa pra eles, porra. É assim que eu penso, essa é a minha ideia. Ele falava assim. Aí a gente olhava. Perfeito. Não. Tô amando já, tô amando. Não, e pior que daí aquilo impactou as pessoas, porque a gente não estava acostumado a ver aquilo, alguém falar daquele jeito. E o pior, o que pegou mesmo é que as pessoas viram, acharam, porra, que maluco é esse falando, e eu concordo com o que ele está dizendo. Aí o Bolsonaro meio que obrigou uma autorreflexão, a pessoa fez, pô, eu pensava assim mesmo, mas só que a Globo sempre fala, a novela não falava assim, o Bonner falava diferente, fulano não falava desse jeito, mas eu sempre pensei meio que assim. Então, ele começou a encontrar o eco, e daí, esse negocinho aqui, tava em outro podcast falando sobre isso, esse negocinho que agora todo mundo tem permitiu que a gente encontrasse esses pares que a gente não encontrava antes, porque a informação era uma via de mão única, né? Você assistia o Jornal Nacional, você lia a Veja, você ouvia o rádio, era sempre de lá para cá, de lá para meus ouvidos, para meus olhos, e nunca era ao contrário. Tanto na cabeça Exato. que se tornava verdade, e aí você tinha que aceitar aquilo como absoluto. E até se você discordasse, você não tinha com quem... Pô, esse que o Bonner falou não faz sentido. Aí tu tava sozinho na tua casa. Aí ele tá na TV, eu tô na minha casa. Porra, quem sou eu pra discordar desse cara? Da internet permitiu que a gente fizesse assim. Pô, esse Bonner falou merda. E eu acho que o Bonner falou merda. Eu acho também que o Bonner... Eu também vi... Foi merda mesmo. Então foi uma coisa que aconteceu. Então foi essa politização que aconteceu usando a ferramenta das redes sociais, que é por isso que eles estão loucamente tentando regular e censurar as redes sociais, para que volte a eles terem a hegemonia da informação. E nesse processo de politização que o Brasil passou na última década, a gente também passou. Eu tinha criado o canal em 2014, na nova formação ali da sociedade, a gente viu que a gente tinha uma ferramenta na mão. Não era o propósito original do canal Hipócritas. Começou com o canal Hipócritas, que era um canal que eu tinha antes no YouTube, né? Hoje eu não participo mais desse canal, mas a gente se viu no meio da politização e polarização, polêmicas acontecendo, impeachment, homem pelado no Museu de Arte Moderna, manifestação na Paulista, eu tenho um lado bem definido, as minhas convicções me levam para um lado, e nós temos uma ferramenta na mão. Então foi daí que a gente começou. Então vamos fazer vamos se posicionar com relação a isso aqui? Vamos. Pô, legal. Vamos. Mais vamos. E começou, era como se tivesse uma lacuna desse tipo de entretenimento para as pessoas. É como se elas tivessem... Tava faltando. Aí virou, tipo... A gente falava, o Porta dos Fundos da Direita, Porta dos Fundos da Direita. Não era o nosso intuito. Sim. E nem... não acho que a gente está à altura tecnicamente e tal. Era uma coisa... Os caras são fantásticos, inclusive fazendo aquilo que eu sou diametralmente oposto, né? Até as coisas que eu discordo completamente, eu vejo, dou risada e falo assim, pô, os caras são geniais pra falar essa merda, cara. E é isso, e a gente foi ocupando esse lugar. Legal. Mas eu acho que uma coisa que a direita precisa muito é se jogar nessa parte cultural, assim, crescer culturalmente com obras, com filme, enfim, de todas as formas. Acho que tá carecendo, tem uma lacuna aí, né?
não tenho tantos haters quanto as pessoas acham que eu tenho. Porque o meu conteúdo, como ele é um conteúdo mais nichado, então costuma me conhecer quem gosta de mim. Mas é real, eu tenho eu acredito nisso, eu tenho essa teoria. O Bolsonaro foi uma falha no sistema, algo que eles não conseguiram controlar. Acho que ele foi de antídoto, que foi na época que ele foi eleito, para um erro no E sistema daí aqui. aí quando eles viram que talvez aquilo que estava sendo construído não ia ter como parar, seria imparável no sentido assim, ele vai se reeleger, vai botar um sucessor, acabou, ele nunca mais vai pegar, nunca mais a gente encosta nisso de novo, não pega a mão nisso de novo. Então, aí entrou isso aí. O que precisa ser feito? Quem é? Qual é a figura? Quem é o Coringa desse Batman? Exato. Ah, tá na cadeia? Tira o Coringa da cadeia. Tira o que tira, deixa ele elegível. Não, vai, vamos embora. Então, você vê uma construção certinha para que tivesse o vilão certo, Sistema, o né? antagonismo certo para aquela pessoa. Quem que é? É ele que precisa, é o pai dos pobres, é o Lula, brilha uma. Vamos, é isso, precisa, senão a gente nunca mais vai pegar de volta isso aqui. Não pega mais.
acho que foi a época em que realmente um ia fazer churrasco na casa do outro. E acho que ainda tem, dependendo do nicho ali. Mas existe hoje realmente Batmans e Coringas de verdade. Acho que tem. E não querendo dizer se um é o vilão, ou um que é o certo, o outro que é errado. Eu tenho minha convicção de que lado eu acho que é o certo. Mas acho que hoje determinadas pontas desse conflito realmente não convergem, não se alinham mais do que nunca. Antigamente existia uma coisa chamada Teatro das Tesouras, que eles fingiam fazer oposição um ao outro, né? O Fernando Henrique Cardoso era oposição ao Lula, né? O Lula veio enfrentar vamos dizer, o centro, a direita, sei lá. Mas, na verdade, quando o Lula depois foi candidato, o Fernando Henrique estava lá apoiando ele e tal. Sim. Então, antigamente era mais... Isso era muito fato. Hoje em dia, entre direita e esquerda, há uma polarização moral, uma coisa que é meio irreconciliável, assim. Então, não é só... Tem gente que usa isso também nas redes sociais para bombar. Mas existe uma polarização real ali, Legal. mas é fake, na minha opinião. Essa manifestação da Acorda Brasil deflagrou uma espécie de não vou falar racha, mas um atrito que tem dentro da direita de alguns blocos dentro da própria direita. Então, o intuito é sim unir a direita. Eu acho que está fazendo isso de uma forma geral, unindo a massa de novo, dando uma direção, dando um sentido de novo, restaurando a coragem. Acho que tem tudo isso, mas também trouxe à tona os atritos, que eu já fui vítima, inclusive, desses atritos. Eu fui... envolveram minha esposa lá em Santa Catarina. As piores coisas que eu já ouvi, as piores hate que eu já sofri, ou denúncias, ou coisas que eu já sofri para mim, para minha família, não veio de ninguém da esquerda, veio de dentro da direita. Um cara da direita que trouxe informações assim, deturpadas, assim, ou sob uma ótica enviesada para fazer as pessoas acreditarem de uma forma e que eu tive que vir a público explicar, não, isso é assim, assim, desse jeito. E esse comentário dele teve um endosso de alguém que também não vou mencionar porque eu não quero criar, mas alguém da alta cúpula política brasileira, né, da direita. Dentro da direita, endossou esse discurso para descredibilizar a opinião que eu tinha dado para defender uma deputada lá de Santa Catarina. Né, que, na minha opinião, estava sendo muito injustiçada. E quando foi necessário, e é isso que pegou muito para mim, que foi revelador para mim, quando foi necessário, quando o meu discurso, quando uma opinião minha foi de encontro, foi contrária àquilo que eles queriam que fosse feito daquela forma, não houve piedade alguma. Entendi. Fala, não. Faca na caveira, né? Acabou, sai. Ó, tu até é bom, mas isso aqui, porra, não tem credibilidade para falar sobre isso. E foi profundo, porque essa denúncia teve pior ainda, teve uma pior no dia seguinte, que foi me linkando a atos daí que seriam criminosos, tudo veio dentro da direita. Atos criminosos que colocaria, vamos dizer assim, um alvo nas minhas costas diante do nosso judiciário e tal.
falando de ator, pretende fazer alguma novela das 8? Olha, isso é uma questão... Soa como... É uma piada engraçada, porque eu zoo muito a Globo e eu sei que eu nunca vou... Eu sei que eu nunca vou estar, mas assim, o meu objetivo... Às vezes um papel de vilão. O meu objetivo Entendeu? nunca foi ser um ator ideológico, né? E eu pretendo desbravar, se Deus quiser, futuramente no cinema, né? Fazer coisas legal. de... Eu pretendo. Acho que a direita tem muito potencial, tem muitos empresários, tem muita gente com grana que, se a gente juntasse essa galera, a gente conseguia fazer grandes produções intencionais. Foi aqui que a gente falou sobre intenção? Intencional, de ser intencional? Ou foi no outro? Não, Estou foi no outro. confundindo Foi no outro. Mas pode falar, vamos falar sobre isso. Sim. Produções intencionais, sabe? Com histórias bonitas, não é história evangeliquez, meio de crente ou de político para falar que é direita. Não, gente que foi boa, gente que fez coisas grandiosas. Foi relevante, né? Gente que foi relevante, história de gente que foi herói de verdade, né? A professora que salvou os meninos, as crianças da creche de serem mortas pelo atirador, a mulher que salvou a família de ser queimada viva. Tem a história de uma... Esqueci o nome dela de novo, tadinha. De uma menina que em 2008 foi encontrada na casa, ela era torturada pela madrasta dela. Não sei se vocês vão lembrar da história dela, ela era torturada assim, terrivelmente, das coisas mais horríveis em casa. Por meses ela passou por isso, acho que mais de ano, assim, se eu não me engano. Caramba. E tem a história dela pode ser contada, tem histórias bonitas, tem história lá em Itajaí, na minha cidade, tem uma casa chamada Casa Biel, tem uma instituição chamada Casa Biel que ajuda crianças e famílias de crianças que têm câncer. Por que Biel? Porque os pais de um menino chamado Biel lutaram contra a leucemia do filho por alguns anos, conseguiram movimentar do nada, lá de Itajaí para o Brasil inteiro, a maior campanha de doação de sangue da história do Brasil, que lotou, que não tinha nem mais isso, as pessoas faziam fila assim, e juntou jogador de seleção brasileira, Neymar fez vídeo e tal. E é uma história que, no fim, é comovente, porque ele conseguiu o transplante de medula, só que ele já estava tão debilitado que um mês depois ele veio a falecer. Então, isso é uma história linda de superação e de gente que não importa pelo o que passou e por ter perdido o próprio filho, ainda assim continua ajudando outras crianças. Então, assim, tem muita coisa boa para fazer, histórias bonitas e que podem contribuir no imaginário popular com heróis de verdade e tal. E eu tenho um sonho de conseguir fazer isso futuramente, de fazer uma produção independente que não dependa do dinheiro público. E não é porque... Acho que o dinheiro público está lá, tem que ser utilizado. Ele não pode ser... Se está destinado, se tá destinado a cultura isso, e tal, acho exatamente. que tem que usar. Só que hoje ele está muito aparelhado. O problema é o aparelhamento. Então, para você fazer um filme hoje, você vai precisar que tenha a cota de trans, a cota de negro, a cota de nordestino, a cota disso, a cota daquilo, né? Então, assim, daí o teu... Peraí, a história é essa? Não vai ter um personagem LGBT? Não, porque não tem. Não, então precisa ter. Então, assim, eu gostaria muito de conseguir fazer uma coisa independente. Cinema, sitcom, fazer coisa de comédia. E tem a questão da Lei Rouanet, que as pessoas falam, não, os artistas podem usar a Lei Rouanet. Só que para pensar, você tem que ir atrás de uma empresa para ela ter um incentivo fiscal. Só que quem que ela vai preferir fazer o incentivo fiscal? Para um ator global super conhecido ou para um ator desconhecido? A marca dela vai estar lá no ator conhecido. Então, ela não faz... Então, eu acho que deveria ser fracionado isso. Opa, nós temos que separar, 1 bilhão para a Lei Rouanet. Pega aí 700 milhões para atores desconhecidos, entendeu? E destina lá para os atores conhecidos. Porque, por exemplo, eu tenho esse exemplo em casa. Meu pai tem, acho que uns 4 projetos aprovados. Não consegue para a Lei Rouanet e não consegue empresas para incentivo fiscal. Eu não conhecia a mecânica. Então não é só... Já é uma treta você aprovar um projeto. Você tem que dar documentação, falar quanto vai gastar, as pessoas que você vai contratar, deixar de contratar. E aí, quando você consegue tudo isso, aprova lá, cria-se um CNPJ para isso. Aí você fala, agora beleza, agora eu vou conseguir o dinheiro para fazer o filme ou o projeto que eu quero.
Aí você não consegue porque as empresas gigantes não querem colocar em atores desconhecidos. Mas tem um problema, eu acho que é mais grave ainda, né, nessa questão da cultura do cinema brasileiro, que é cultural. O cinema brasileiro depende quase que 100% do Estado. Está linkado ao Estado, ele está dependente do Estado. Você não vê nenhuma obra, algum filme brasileiro que não tenha lá Fundação não sei o quê, Ancine, não sei o quê, Verdade. Lei Rouanet, está completamente vinculado. Isso é uma cultura que foi criada, acho que propositalmente, para fazer com que fosse uma ferramenta de também. Nos Estados Unidos é money. Follow the money lá o cinema. Ninguém faz cinema assim, por favor, alguém faz meu filme. Que isso aí? Você vai dar bilheteria, vai dar dinheiro, bora. É empresário que entra, não é assim, por favor, Estado, me dê um pouquinho. Não tem Estado, não tem esse negócio lá. O Estado entra dando dinheiro. Lá é business. Não, Lá é o seguinte, business. Exatamente. Vou colocar lá quanto é nesse business. filme? 100 milhões? Vai gerar quanto? 1 bilhão? Bora, vamos entrar. Não importa quem é o ator, quem não é o ator. As entendeu? cifras são milionárias lá. E aqui no Brasil vira, assim, com todo respeito, mas viram pequenas esmolas, pequenas assim, que fazem centenas, milhares de filmes que ficam completamente desconhecidos, que estão lá engavetados, ninguém nunca viu. Aí tem um filme, o fulaninho fez um lá na cidade dele, um outro. Quem assistiu? 7 pessoas assistiram aquele, foi 200 mil para aquele filme. 8 pessoas assistiram aquele outro filme. Aí é uma falsa... Cria-se um negócio que depende do Estado, quase ninguém consome aquilo. O cinema brasileiro tem esse estereótipo de filme brasileiro nem vou ver, porque já sabe que, às vezes, o roteiro vai ser meio cansativo, a imagem não vai ser bacana, você vai ver assim, pô, mas o que... tu não engole direito, vê assim... Sabe o que acontece às vezes? Eu falei, pô, tem um filme ali bacana ali. Jamais verei. Então, o que acontece? O cara não vê. Imagina se pegasse esse dinheiro e fizesse uma produção com 40 mil. Faz um filme bem feito, essa merda aqui. Faz um filme baita aqui. Pega pra gente concorrer. E começando a fazer isso, daqui a pouco não ia mais precisar ficou tão cultural isso. A dependência. Essa dependência do Estado. Tão pulverizada para um monte de gente criando um monte de conteúdo que a família do cara viu, 30 pessoas viram esse outro filme. Isso são dezenas, centenas de filmes. Que daí se criou essa cultura de que o cinema brasileiro é essa coisa que não vale a pena investir, não é um business, não é um negócio rentável, e a gente não consegue sair disso. Eu acho que assim, tem muito filme brasileiro que dentro do contexto do filme ele tenta de alguma forma fazer você engolir alguns estereótipos que, sabe, isso me irrita no filme brasileiro. Todo filme que eu assisti que tipo era entretenimento brasileiro, eu gostei. Tipo uma comédia que assim, não tem aquela parada de, pô, você tem que aceitar isso, tem que aceitar aquilo, isso aqui você tem que achar normal. Porque assim, tá tudo bem o que todo mundo acha, mas, cara, eu tô ali pra me divertir, pra dar risada ou pra me interessar sobre o assunto do filme. Agora, eu acho que tem alguns gatilhos nesses filmes que, pô, não, ó, tá vendo? Isso aqui é certo, você tem que aceitar, é assim. Tem muito isso também. E você vê nos filmes de fora, tem, cara. É E às tiro, vezes porrada dá- e bomba, ou é balada. Lá é ou o seguinte, lá é. o vilão se dá bem até o final do filme e depois morre no final. Você É já isso. sabe disso, mano. É O isso. ator vai apanhar, o bonzinho vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar. E no Final ele vence. Ele vence. Aqui não, cara. Aqui... Mas tem um pouco lá também, se a gente for analisar, tem. Se a gente fizer umas análises um pouco mais de guerra cultural, assim, não, se isso a gente tem. prestar atenção assim, umas histórias, a gente vê que eles tentam incluir coisas de forma Mais sutil? de forma sutil, algumas mensagens. Estava falando sobre isso com o Ricardo Ventura agora há pouco. Tem um filme, um exemplo prático, assim, tem um filme chamado, um dos melhores filmes que existe, assim, chamado Um Sonho de Liberdade. Não sei se vocês já assistiram, com Tim Robbins e Morgan Freeman, da década de 90, esse filme. Eu dei o mesmo exemplo lá agora há pouco. assistido, mas não. E conta a história de um pessoal que está numa prisão chamada Shawshank, lá nos Estados Unidos. Eles vão passar décadas lá. São prisioneiros que estão há décadas, gente com prisão perpétua e tal. E esse filme é lindíssimo. Eu amo o filme, mas amar o filme não me impede de ver que tem pequenos traços de ideologia ali. Porque quem é o vilão do filme? Quem são os vilões do filme?
os policiais e o diretor da escola. Quem são os mocinhos do filme? São os presos. Então, assim...
O Acorda Brasil, a proposta, né, trazida pelo Nicolas, tanto lá quanto esse de São Paulo, que aconteceu agora recente, principalmente fora alguns ministros do STF, que, né, vou manter assim, liberdade dos presos políticos e a liberdade para Bolsonaro. Acho que basicamente esses os pontos. E o Acorda Brasil não é por acaso, é porque eles fizeram um trabalho nos últimos anos, né, o judiciário, através da censura e da repressão, um trabalho de fazer com que as pessoas tivessem medo de se manifestar. Eu estava nos Estados Unidos, fiquei 11 meses lá, em 2023, tinha gente brasileiro que morava lá com medo e falava assim, Paulo, eu queria visitar minha mãe, cara, mas na época da eleição eu postei uns memes lá. Então, o nível de insegurança estava tão grande pelo terror que foi implantado, que as pessoas me perguntavam assim, será que se eu aparecer tal coisa... Então, as pessoas começaram a ter medo de ir para a rua com a camisa, se tinha uma manifestação, não, porque vai pegar uma câmera, porque teve casos de gente que foi presa assim. Ela foi vista na câmera, meses depois foram lá na casa dele buscar pela manifestação do dia tal. Então, eles plantaram o terror na mente das pessoas. Então, a Acorda Brasil também é para isso. Isso foi uma maneira de tentar calar e amedrontar o povo? Com certeza. E agora, você acha que está voltando essa coragem? Eu acho que está voltando a coragem. Eu acho que o Acorda Brasil é justamente isso. É para despertar mesmo, para ver que, calma, pessoal, aconteceu. Não é assim. Eles não vão conseguir... Não vão ter como prender todo mundo. Pode prender um aqui, um ali e tal. Mas, sabe, eu sinto, às vezes, o jogo virando. É o Banco Master... a escola de samba, as coisas acontecendo, as pessoas tendo a coragem revigorada de novo. Não, eu posso ir para a rua, tô em família. Quem esteve lá na manifestação no domingo viu que era família, era gente idosa, família. Não teve quebra-quebra, não teve violência, nada. A gente tem um quadro aqui que chama Fato ou Fake. A gente vai colocar aqui, você fala pra gente se é fato, se é fake. A minha opinião é a sua opinião, agora é você. Solta aí o VT. Essa é a hora da polêmica. O STF já passou o limite constitucional em decisões recentes envolvendo as redes sociais? Fato ou fake? Fato. Por quê? Eu citei um exemplo meu, inclusive. Eu tô falando muito perto, né? Eu tive um canal de 1 milhão de seguidores, vou dar o meu exemplo. Um canal de 1 milhão de seguidores censurado, ele não pode mais ser visto no Brasil. Se vocês tentarem achar canal Hipócritas, se botar ali, tem canal Hipócritas e canal Hipócritas 2.0. Eu não estou mais no canal Hipócritas, mas na época eu ainda estava. O 2.0 vocês vão conseguir ver, se der, de repente colocar na tela, enfim. Mas o canal Hipócritas, sem o número, que é o original, até hoje ele não vai aparecer nada ali por uma canetada. Entendi. Porque a gente fez a propaganda, publicou que ia ter uma auditoria independente das caixinhas de voto. Só isso. Pau. Vocês nem tentaram reverter isso, né? Acho que tentou por vias dentro do Instagram mesmo e tal, mas aí como depois o canal dispersou também, um foi para um lado, outro foi para o outro, meu sócio foi preso, ficou preso 3 meses e tal, aí a gente meio que... começamos um novo. Entendi. Mas é fato. Próximo. Hoje os criadores de conteúdo têm mais medo do judiciário do que do cancelamento digital? Fato ou fake? Eu acho que, dependendo do criador de conteúdo, é fato. Porque não é todos, né? Tem gente que está criando seus conteúdos tranquilamente, preferem nem mais um influenciador como eu. Isso é completamente fato. Né? Eu tenho muito mais medo do judiciário do que do cancelamento digital, né? Eu faço muitas coisas canceláveis ali, que as pessoas podem falar assim, putz, isso aí vai ser cancelado, cara, que merda é essa que tu fez? Mas eu tenho bem menos medo do que de uma decisão judicial que pode, do nada, caiu fora. Eu tenho uma amiga chamada Mari Coalho, que é uma influenciadora com 1,5 milhão de seguidores, que a página dela saiu fora porque ela ela meio que denunciou o caso do Jeffrey Epstein. Não sei se vocês estão acompanhando a polêmica o escândalo lá nos Estados Unidos. Liberaram 3 milhões de páginas. Ela foi falar, trouxe algumas imagens. Ela fazia denúncia, fez o canal dela cair fora do ar. 1,5 milhão, não conseguiu retornar até agora. Então, dependendo do influenciador, fato. Próxima.
a polarização política atual é mais criada pelas redes sociais do que pelos políticos em si? Não, é difícil de ser dicotômico aqui, né? De falar assim, é fato ou é fake. Eu acho que em parte faz sentido, mas em parte não. Eu ficaria com fake. Eu não acho que é só... eu diria fake porque não acho que não tem... que os políticos... Eu brinquei aqui, acho engraçado e tal, mas acho que foi a época em que realmente um ia fazer churrasco na casa do outro. E acho que ainda tem, dependendo do nicho ali. Mas existe hoje... realmente Batmans e Coringas de verdade. Acho que tem... e não querendo dizer se um é o vilão, ou um que é o certo, o outro que é errado. Eu tenho minha convicção de que lado eu acho que é o certo, mas acho que hoje determinadas pontas desse conflito realmente não convergem, não se alinham mais do que nunca. Antigamente existia uma coisa chamada Teatro das Tesouras, que eles fingiam fazer oposição um ao outro, né? O Fernando Henrique Cardoso era oposição ao Lula, né? O Lula veio enfrentar vamos dizer, o centro, a direita, sei lá. Mas, na verdade, quando o Lula depois foi candidato, o Fernando Henrique estava lá apoiando ele e tal. Sim. Então, antigamente era mais... Isso era muito fato. Hoje em dia, entre direita e esquerda, há uma polarização moral, uma coisa que é meio irreconciliável, assim. Então, não é só... Tem gente que usa isso também nas redes sociais para bombar. Mas existe uma polarização real ali. Legal. Mas é fake, na minha opinião. Próxima. O discurso contra a fake news virou instrumento político? Fato. Fato ou fake? Fato. Com certeza. É a ferramenta que eles têm nas mãos para tentar fazer a gente voltar para aquela via de mão única que eu falei lá, que era antigamente, né? A gente só recebia informação, vinha só de um lado, só de lá para cá, deles para nós. O advento da internet, das redes sociais, permitiu que a via fosse de mão dupla. Então, contra fake news virou um instrumento perfeito. Não, peraí, a gente não sabe. Então, contra fake news, você não vai falar, desde que a gente cuida, o que tá? é fake news, né? Então. Entendeu? Às vezes um repórter fez... O cara foi, buscou a fonte, mas é fake news, eu busquei a fonte. Aí um dia o Bate falou assim pra mim, mas eles querem que eu revele a fonte. Pô, eu sou jornalista, não posso revelar minha fonte. Né? Então ficou um embate assim, tipo, bem complicado, né? Hoje em dia, cara, é terra de ninguém. Eles colocaram como interpretativo, só que quem interpreta são eles, se é fake news ou não. Exatamente. Então, Solta a última aí. O humor é a forma de posicionamento mais inteligente que existe? Puxando sardinha pro seu lado, puxando- né? Por favor. Então é fato. Ajuda, né? Você não achou entendeu? que é fake? Se você falasse fake, fala. Não, Deu certo. é porque eu fiquei pensando nas formas de posicionamento. Existem várias, né? Talvez usar o humor seja não tão simples como as pessoas acham, porque fazer humor exige realmente... Tem um livro até chamado... Nunca li, mas eu sei que tem um livro chamado Humor é Coisa Séria. Então, quando você faz humor, você precisa pensar, é uma análise que a gente faz assim, de uma notícia, então, como é que eu vou poder usar isso aqui da melhor forma? Qual é a palavra? Qual jogo de palavras eu vou usar aqui? Então, precisa ter um grau assim de intelecto. Não é só ali improviso, né? Não é só. Eu trabalho muito pouco com improviso, inclusive. Cada um desses textos que vocês passaram ali, meus, foram escritos exatamente daquela forma. Legal. E eu falei exatamente, porque eu prezo muito pelo formato, às vezes eu volto numa mesma frase algumas vezes para botar... Não, essa palavra acho que eu vou botar aqui, vou colocar esse resto aqui atrás, porque eu quero que o impacto do contraste seja dessa frase com essa de baixo. Então, para mim, é uma construção assim... Roteirizado, né? É roteirizado. Não vou comparar uma pintura, porque uma pintura, os caras são geniais. Aqueles caras que fazem pintura de verdade, não essa coisa mais simples, moderna, assim, né? Mas eu construo a coisa assim, não, eu fiz desse jeito, não, vou botar essa frase para cima, vou trazer essa palavra para baixo, então eu construo assim com cuidado. Top. Voltando um pouco para a questão da manifestação, da caminhada, né? Você acha que uniu mais a direita? Você acha que serviu para a galera se unir um pouco mais? Porque ontem mesmo a gente estava falando com o pré-candidato, eu esqueci o nome dele, O Marco Antônio Costa. Marco Antônio. Ele citou essa questão da direita em alguns momentos ser um pouco
Eu Briguenta. penso isso, eu penso aquilo, a galera não se junta. Poderia ser um pouco mais próxima. Você acha que essa caminhada ela serviu para, de repente, Essa a pergunta é boa galera... pro Marcelo, que o Marcelo, essa pergunta aí, ele enfatizou muito no outro podcast e ele fica colocando, pô, mano. Ficou tão cultural isso, A dependência. essa dependência do Estado, tão pulverizada para um monte de gente criando um monte de conteúdo que a família do cara viu, 30 pessoas viram esse outro filme, e são dezenas, centenas de filmes, que daí se criou essa cultura de que o cinema brasileiro é essa coisa que não vale a pena investir, não é um business, não é um negócio rentável, e a gente não consegue sair disso. Eu acho que assim, tem muito filme brasileiro que dentro do contexto do filme ele tenta de alguma forma fazer você engolir alguns estereótipos que, sabe? Isso me irrita no filme brasileiro. Todo filme que eu assisti que tipo era entretenimento brasileiro, eu gostei. Tipo uma comédia que assim, não tem aquela parada de, pô, você tem que aceitar isso, tem que aceitar aquilo, isso aqui você tem que achar normal. Porque assim, tá tudo bem o que todo mundo acha, mas, cara, eu tô ali pra me divertir, pra dar risada ou pra me interessar sobre o assunto do filme. Agora, eu acho que tem alguns gatilhos nesses filmes que, pô, não, ó, tá vendo isso aqui é certo, você tem que aceitar, é assim. Tem muito isso também. E você vê nos filmes de fora, tem, cara. É E às tiro, vezes porrada dá- e bomba, ou é balada, Lá é ou o seguinte, lá o é. vilão se dá bem até o final do filme e depois morre no final. Você É já isso. sabe disso, mano. É O isso. ator vai apanhar, o bonzinho vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar. E no Final ele ele vence. Ele vence. Aqui não, cara. Aqui... Mas tem um pouco lá também, se a gente for analisar, tem. Se a gente fizer umas análises um pouco mais de guerra cultural, assim, Ah, não, se a isso gente tem. prestar atenção assim umas histórias, a gente vê que eles tentam incluir coisas de forma Mais sutil? sutil, de forma sutil algumas mensagens. Estava falando sobre isso com o Ricardo Ventura agora há pouco. Tem um filme, um exemplo prático assim, tem um filme chamado, um dos melhores filmes que existe assim, chamado
Um Sonho de Liberdade. Não sei se vocês já assistiram, com Tim Robbins e Morgan Freeman, da década de 90, esse filme. Eu dei o mesmo exemplo Acho que lá eu devo ter agora há pouco. assistido, mas não. E conta a história de um pessoal que está numa prisão chamada Shawshank, lá nos Estados Unidos, e eles vão passar décadas lá. São prisioneiros que estão há décadas, gente com prisão perpétua e tal. E esse filme é lindíssimo. Eu amo o filme, mas amar o filme não me impede de ver que tem pequenos traços de ideologia ali, porque quem é o vilão do filme? Quem são os vilões do filme? Os policiais e o diretor da escola. Quem são os mocinhos do filme? São os presos. Então, assim, não que não possa haver presos que sejam injustiçados e Sim. que tenham Como a gente sabe que boa tem. índole e tal. Todo mundo comete erro, ok. Uhum. E também não que não haja policiais que sejam corruptos ou diretores de penitenciária que sejam corruptos, enfim. Mas ali é até engraçado, porque os bandidos, eles são todos camaradas, são todos bacanas. Gente boa. boa. Que tá presa há 20, 30 anos, pegou prisão perpétua. Pô, como é que tá cheio... Que prisão é essa? Que conjunto de pessoas é essa que pegou prisão perpétua e os caras são tudo... Pô, amigão, pô, que legal, vem cá com a gente Isso bacana. na sociedade seria perfeito. Pô, que maravilha é essa? Que coisa estranha. Então, assim... São pequenas coisas que às vezes eles lançam lá, tem uma coisinha ou outra. E isso é um clássico, é considerado... Vou assistir. O Sonho de Liberdade é considerado um top 3 dos filmes já feitos. Não é de alguma década. Os melhores filmes da história, tá? Vai estar lá o Godfather, o Poderoso Chefão, tá lá Um Sonho de Liberdade. Não é uma obra... Concorreu ao Oscar na década de 90, se não me engano. E tá lá, um negocinho. Você não percebe. Mas você vai consumindo. A gente consumiu isso nas novelas da Globo. A gente consumiu quem que era. O cara que trai. No fim, tu tá torcendo pela traição do cara. Tu tá torcendo pelo bandido da história. Dono do morro. Sem perceber. A Bibi Perigosa. Isso. Torcendo pela Bibi Perigosa, porque, né? Não, tem uma série do Prime Video, que é daquele alemãozinho, que era... chamava de Playboy, que ele roubava os apartamentos luxuosos do Rio de Janeiro. Dom. Vocês já assistiram? Não. Acho que eu... Cara, se tiver oportunidade, assiste. Assim, a produção, surreal. Massa. Mas, cara, Tem o agora, cara é o mocinho. Ele é o mocinho da história. Ele invade, ele bate, ele dá tiro, e tá todo mundo torcendo pro cara se dar bem. Tem agora também Puta, eu não vou lembrar. Mas agora na Netflix saiu agora com a menininha que era novinha da Globo, agora já... Tá mais... O dos bicheiros? Isso, dos bicheiros. Tá. Pô, você tá torcendo pelo bicheiro, Não cara. é Dona Beija, não. Não, é... Não, eu tô ligado, cara. Vê se vocês acham o nome aí. tô Pô, mas ligado. eu tô torcendo pros caras. Sim, eu tô ligado. Eu falei, pô, esse cara não vai matar os bicheiros? Não, eu tô ali, tipo... É o Xamã, pra mim, né? Pra mim ele é bom, pra mim ele é... Você vai assistindo Verdade. que o negócio é meio... Eles fazem isso, Doideira, assim, é né? sutil. Doideira isso aí. E a gente tem que tomar cuidado. Não é que a gente precisa parar. Eu não sou da opinião que a gente Donos precisa do parar jogo. de assistir. A técnica tá rápida aqui, minha técnica. Chat isso, com GPT quem? hoje Maia? tá... Mel Maia. Mel Maia, verdade. E não é que a gente precisa parar de assistir, mas a gente precisa estar... Eu sou da opinião que a gente precisa estar ligado, consciente de que isso está acontecendo. Eu assisto um filme com meus filhos, eu termino o filme e eu falo, vocês perceberam alguma coisa? O que vocês acharam do filme? Gostei. Legal, pai. Vocês perceberam que isso aconteceu? Outra coisa que... Vocês perceberam que o vilão era o padre, era a polícia, e que o mocinho que tinha uma revolução do proletariado ali, eu já começo a meter uma... revolução do proletariado é isso aqui, filhote. Aconteceu, era mais ou menos o que aconteceu nesse filme aqui, ó. E ele era o mocinho da história e o bandido era o padre, a polícia era que era corrupta. Eu deixo assistir e tal, e no final eu faço uma análise, mas isso não reflete a realidade. Se tem, é a exceção. A maior parte dos policiais são gente honesta que dá a vida pela... Mas é legal o que você fez, Importante. porque de conversar. Esses dias eu fui na padaria lá tomar um café da manhã com os meus filhos e esqueci de pesar meu café. E aí, assim, todo mundo comeu, pesou, e eu fiquei na mesa, falei pro meu filho, pô, esqueci de pesar. E aí ele ainda falou, pô, então você não vai pagar? Eu falei, não, filho, eu vou pegar qual foi aqui um mais próximo do meu, vou chegar lá no balcão e falar pra mulher. Falei, putz, esqueci de pagar, cara, de pesar, não sei o que. Ela falou, puta, muito obrigado por você ter... Eu falei, mas é o normal. Ela falou, não é normal.
Não é normal. E isso vai ser uma coisa que vai ficar gravada na memória dos teus filhos para sempre. Sim. Eles vão sempre lembrar. Porque em nenhum Meu momento pai eu um dia- questionei ganhar R$29, que foi o valor que eu paguei do meu café. Em nenhum momento entrou, nossa, fiquei na vantagem por R$29. Eles vão sempre lembrar Filho, daquela vez que o pai... provavelmente daqui 20, 30 anos... Eles vão tá? falar isso. Eles vão ter os próprios filhos deles, eles vão falar assim, uma vez o vô Ângelo, filho, eu tava com o vô Ângelo lá no mercado e talvez ele passe isso com o filho, talvez o teu neto pegue numa vendinha, um mercado, um negócio assim, fala, não, vamos voltar lá. Aí eles vão no carro e talvez ele vá contar essa história. Um dia o vô Ângelo pegou um negócio que não era, o papai tinha a tua idade. Ele foi lá, eu vi o papai, o vô, pegando a mesma coisa, indo lá fazer questão de pagar para moço. Papai Mas viu a isso. mulher ficou espantada, cara. É triste de ver. Assim, meu filho fez um comentário. Não, mas então você não vai pagar? Eu falei, não, vou pagar. E quando eu paguei, deu pra ver a fisionomia da mulher de espanto. Sabe? De algo que não é normal alguém fazer um negócio desse. Mas culturalmente, eu acho que conforme for passando os tempos a gente vai conseguir mudar isso. Mas infelizmente, culturalmente, o brasileiro ele quer levar vantagem em tudo, né, cara? Então, assim, a gente tá tão acostumado com isso que quando o certo é feito, parece que tá errado. Estranho. Quando certo é feito, Parece é estranho. que tá errado. Você fala, Ele quer alguma coisa. Ele... deve estar se amostrando pro filho. Tipo, sabe? É engraçado. Tá criando conteúdo O na certo é internet. julgado às vezes, sabe? É loucura. Vamos fazer a última pergunta aqui. Política. Vai vir candidato um dia, federal, estadual, Olha. presidente, vice-presidente do Nicolas. Como que vai ser? Não, muita gente... Foi boa essa aí, hein? Muita gente tem me feito essa pergunta, ou até me incentivado, né? Muita gente gostaria de se ver representado. Acho que o pessoal está carente de se sentir bem representado, e como se vê bem representado por mim através dos vídeos, das críticas, das sátiras e tal. Então, muita gente me questiona, entra, ou me estimula, entra, Paulo, faz isso, pô, entra, a gente precisa de pessoas como tu e tal. Então, hoje, atualmente, seria nunca a resposta. Não pretendo, não tem uma Já data... conversou com a esposa? A esposa ainda tá falando nunca ou... Não, a esposa é nunca. É mais ela do que eu Eu já ainda. vi que... Qual é o nome dela? Pamela. Pamela. Eu já vi que é ela que manda aí. É mais ela do que eu. Ela fala assim, não vou entrar na política, não. Então, atualmente, eu não tenho um prazo. Não é assim, pretendo entrar daqui 5, 10. Hoje, eu penso que não pretendo entrar nunca. Hoje não faz sentido pra você. Mas não digo nunca, porque vai que daqui 10 anos faça sentido. Eu falo, não. Hoje eu não tenho pretensão de entrar algum dia na política. Pretendo continuar fazendo meu trabalho na questão artística, de empreender, se Deus quiser, se as coisas forem bem. Cinema, outras coisas, né, que eu até mencionei aqui. Criar um movimento artístico, enfim, na cultura brasileira, dar oportunidade para gente que já não tem mais